Olá, eu sou o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje eu vou pregar no Salmo de número 11. Por favor, acompanhe a leitura. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos e irmãs, palavras raramente são apenas só palavras. As palavras, elas também podem ser um bom indicador da temperatura da situação onde nos encontramos. Funcionam como uma espécie de termômetro. Vou dar um exemplo da seguinte frase: você está em casa? Parece ser uma frase bastante ingênua e simples, mas dependendo da situação ela pode tomar outros contornos. Supomos que você seja mulher e tenha marcado um encontro com sua amiga às 9 horas numa loja não muito distante daqui para comprar algumas peças de roupa. Às 9 horas você comparece no local combinado, mas percebe que a sua amiga não. E lá por volta das 9h30, então você decide ligar e aí você pergunta: você está em casa? Veja, agora essa frase, que isoladamente parecia ingênua, ela toma um ar, uma expressão de certa repreensão. Nós estamos aqui nesse texto que lemos, o Salmo de número 11, com uma expressão ao mesmo tempo de repreensão e também uma expressão de fé. No Senhor me refugio. Nós podemos perceber que é uma expressão de repreensão a quem diretamente Davi se direciona, que são aqueles que estão mais próximos a ele. Davi, ele não concorda com a proposta que chegaram a lhe trazer. Disseram a ele que deveria procurar refúgio em montes, em um local afastado. E por quais motivos? Pelo primeiro motivo, porque Davi estava sendo assediado por inimigos aparentemente muito agressivos e violentos. Eles são descritos como pessoas que estão segurando armas e que lentamente estão dispondo estas armas para tentar atacar a Davi. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque eles acham que tudo está terminado. Eles dizem no verso 3, ora, os fundamentos estando acabados, o que você, Davi, pode fazer numa situação como essa? E então, eles propõem a Davi que ele fuja. Davi não poderia acolher de uma forma pacífica esse tipo de proposta. E é por isso que ele repele: como vocês podem me propor isso? Como eu posso buscar refúgio na fuga? Veja, Davi, pela história dele, alguns episódios da sua vida, ele fugiu. Por exemplo, ele fugiu de Absalão quando foi perseguido por ele antes de se tornar rei de Israel. Ele usou isso como uma estratégia. Assim também, quando Absalão, seu filho, tentou tomar o seu trono, o trono de Davi, Davi também fugiu de Jerusalém. Mas em ambas as situações, Davi nunca teve nessas situações a solução final. Ele sempre esperava em Deus em última instância. Ou seja, a fuga
era vista por ele como certos recuos estratégicos, não como a solução final. Não como se a solução final dependesse dele. Davi se recusava em depositar a sua fé numa estratégia sua. A sua fé deveria ser depositada no único refúgio da sua vida, o Senhor. Esta primeira estrofe do Salmo, portanto, tem um tom de repreensão a estas pessoas que estão próximas a Davi, porque elas estão temerosas e fazem uma proposta que Davi não pode acolher. Davi não fará de si mesmo e das suas possibilidades seu refúgio. Davi tem um outro refúgio. Por isso que essa segunda parte do Salmo destaca-se quem é o refúgio de Davi. E o refúgio de Davi não era outro senão o Senhor. E também Davi apresenta o Senhor como seu refúgio através de duas imagens muito reconfortantes para ele. Primeira imagem que Davi utiliza, apresenta o Senhor como rei. O Senhor está reinando sobre todo o universo, governando todas as vidas, tanto dos ímpios quanto dos justos. Nada foge ao seu controle. Davi projeta em Deus essa descrição de um monarca soberano. Ora, a soberania pode ser definida como não tendo poderes sobre você mesmo. Deus não tem que prestar contas a ninguém. Ele e apenas Ele é soberano. Davi tem no Senhor o seu refúgio, porque vê no Senhor um rei que governa o universo. Davi sabia do que estava dizendo. Davi, como talvez você saiba, ele também era rei. Foi rei de Israel. E Davi, no desenvolvimento do seu reino, ele foi um rei forte, um rei poderoso. Ele manteve a Israel unido, mesmo após a morte de Saul, e expandindo as suas fronteiras. Davi também sabia o que é confiar num rei bom. Mesmo Davi tentou ser um bom rei. A Bíblia registra a boa ação que Davi fez para Mefibosete, uma dinastia, a dinastia de Saul, que qualquer nação ímpia trataria de matar e exterminar. Davi coloca Mefibosete, descendente da dinastia que o antecedeu, a sentar à sua mesa. Davi tentou ser um rei, além de poderoso, ser um rei bom, porque ele sabe que a sua vida está entregue nas mãos de um rei, que não é apenas um rei, mas é o rei de todo o universo. E mais do que isso, Davi via o Senhor como seu rei. Um outro motivo para fazer do Senhor o seu alto refúgio é porque Davi tinha-o como Deus. No decorrer do Salmo, encerrando ele, na verdade, no verso 7, está a seguinte expressão: os retos lhe contemplarão a face. De que retos Davi estava falando? Davi estava se referindo a ele próprio, aos justos, aqueles que possuem a palavra de Deus e por ela são justificados. Davi sabia que no final de todas as coisas, o que ele mais desejava era ver a face de Deus. E isso tudo coloca todas as coisas em perspectiva. Quando nós desejamos, sobre todas as coisas, ver a Deus, ver a sua face, saber que caminhamos com Ele, tudo muda de perspectiva, tudo fica muito menor. Alguns episódios bíblicos ilustram muito bem isso. Por exemplo, Moisés, mesmo cercado de serpentes, afastado da sua família no deserto inicialmente e sofrendo pressões de todo tipo de espécie, quando ele tem a oportunidade de falar com Deus, o seu maior desejo é ver a face de Deus. Um outro personagem que também ilustra isso é Jó. Mesmo depois de perder a sua família, perder todos os seus bens e até a sua saúde, o seu maior desejo é ver o seu Redentor. Quando desejamos ver a face de Deus,
todas as outras coisas caem em perspectiva e tudo fica menor. Davi, sobre todas as coisas, deseja e quer se encontrar com o Senhor, porque o Senhor, para Davi, não é apenas Deus, mas é o seu Deus, o Deus da sua vida. Por isso, o Senhor é o alto refúgio de Davi. Aqueles que estavam próximos a Davi permitiram que essa verdade escapasse e deixaram que os seus corações começassem a se pesar de medo e desespero. Não cometa o mesmo erro que estas pessoas. Siga o exemplo de Davi. Tenha o Senhor como seu alto refúgio, porque de maneira semelhante a Davi, o Senhor é o teu Rei. Nosso Senhor Jesus Cristo governa o universo e com certeza nada escapa de suas mãos. E da mesma maneira, nosso desejo, o maior desejo, é estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo o nosso Rei, mas sobretudo é o nosso Deus, o seu Deus. Que esta palavra possa reconfortar você e que através dela, a santa palavra de Deus, você possa ter sempre o Senhor como teu Deus, como teu Rei, como seu alto refúgio. Que Deus te abençoe.